Olá a todos, hoje falarei sobre técnicas e contramedidas que podem ser adotadas durante uma perseguição, fuga ou caçada. Então, vamos ver juntos as medidas que vão nos permitir desaparecer quando estivermos sendo perseguidos em um ambiente natural, a pé. Ocasionalmente, mencionamos contra-rastreamento, mas isso se refere principalmente às técnicas de infiltração. Então, obviamente, mais uma vez, há muito o que dizer, muita experiência a ser adquirida nesse assunto. E um vídeo de alguns minutos não será suficiente para cobrir o assunto. Saiba que, mesmo integrando todos os elementos que vou apresentar aqui, você já estará muito mais preparado do que a média para enfrentar esse tipo de situação. E saiba que é realmente difícil seguir os rastros de alguém que assimilou bem os fundamentos que vamos ver hoje. Então vou especificar o contexto inicial. Você tem um ponto de tensão máxima, um incidente, seja qual for. Então esse não é o assunto aqui, não vou tratar disso. Você consegue sair disso sozinho ou em grupo. A partir daí você está em fuga, possivelmente com uma equipe de busca no seu encalço. Então, obviamente, haverá inúmeras situações, especialmente de acordo com seu equipamento, o ambiente e a estrutura das equipes de busca. Não poderemos abordar tudo, mas vamos ver a partir dessa situação a conduta geral a ser tomada. Então hoje vou falar com vocês sobre camuflagem, sobre furtividade. Então, no que diz respeito à vestimenta, estou com uma roupa que permite uma boa mobilidade, uma roupa apropriada para circular na floresta. Claro, na realidade, se formos pegos de surpresa, podemos acabar com um equipamento diferente, inadequado, então isso será uma dificuldade a mais. Mas todas as técnicas que vamos ver continuam válidas e úteis. E de qualquer forma, esse é o tipo de situação em que estamos em um processo de adaptação constante. Então, um mínimo de preparação pode ser útil para você em casa, no seu veículo ou em qualquer lugar onde esteja. Uma mochila bem organizada e planejada fará toda a diferença, se você conseguir recuperá-la. Então, os primeiros minutos, os 10, 15 primeiros minutos, geralmente são determinantes. Quando você está em um incidente realmente dinâmico, ou seja, um incidente no caso em que as buscas que vão se concentrar em você e no seu grupo vão começar muito rapidamente. De modo geral, inicialmente você não lidará com especialistas em busca humana, então geralmente há um tempo de latência do lado deles e, no melhor dos casos, uma atenção máxima por parte dos perseguidores que vai durar entre 10 e 15 minutos. Num primeiro momento, geralmente haverá um abandono provisório das perseguições e as orientações normalmente serão de congelar a situação. Então isso é uma generalização. Mas a primeira coisa a saber então é que quando você está sendo perseguido, vai precisar usar esse primeiro quarto de hora a seu favor. Certo, veremos isso mais tarde. Mas nesse tipo de situação, a gente fica o tempo todo dividido entre dois modos de se deslocar a pé. O primeiro é rápido, que deixará muitos indícios em uma trilha fácil de seguir. O segundo é lento, mas pode ser muito discreto, muito difícil de seguir quando aplicamos as técnicas corretas. Então, se existe um momento em que vamos escolher a rapidez como modo de deslocamento, geralmente são esses primeiros 15 minutos que são importantes. Aí, é claro que entra a questão da forma física, e quanto mais você estiver treinado, melhores serão suas chances, obviamente. Eu recomendo o teste de Cooper, que dura cerca de 12 minutos e permite avaliar seu condicionamento físico. Por enquanto, deslocamento rápido, trilha fácil de seguir. O objetivo é ganhar vantagem. Então, uma coisa para ter em mente, algo importante quando você está sendo perseguido, é que é uma corrida contra o tempo. O objetivo principal durante uma perseguição é colocar o máximo de tempo e a maior distância possível entre você e seus perseguidores. Tudo isso com segurança, é claro. Esse é o principal elemento a se manter em mente sempre. Uma das maneiras de conseguir isso é fazer com que os rastreadores duvidem o máximo possível para desacelerar o progresso deles. Será preciso desativar todos os meios de telecomunicação, caso ainda não tenha sido realizado. Vocês estão a pé e não têm escolha. Para levar vantagem, é preciso trazer o adversário para o seu terreno. A partir de agora, vamos evitar todos os caminhos, as estradas transitáveis e as áreas abertas. Vamos até evitar caminhar paralelamente às estradas transitáveis.
E vamos procurar ao máximo atravessar perpendicularmente pela vegetação. Para esta parte do trajeto, calculem cerca de 50 minutos de caminhada para 10 minutos de descanso, quando possível. Esse é um ritmo clássico que permitirá que vocês aguentem por muito tempo, mesmo em grupo e mal treinados. Então, nessas condições, é preciso saber que se faz no máximo cerca de 5 km por dia. Neste caso, nos encontramos em uma situação assimétrica. Quanto mais congestionada a área, maior será a sua vantagem. Então aqui será necessário adotar o modo mais rústico possível para que poucos consigam te acompanhar. Assim que tivermos uma certa vantagem, iniciaremos os deslocamentos técnicos. Então são deslocamentos que vão ser um pouco mais lentos, mas que vão ser muito mais difíceis de seguir. Então, normalmente, de modo geral, quando você não se sente em perigo, faça regularmente uma breve pausa de acordo com a profundidade de campo que você tem. Se você enxerga a 30 metros, pare a cada 30 metros, avalie a situação. Se você enxerga a 200 metros, pare alguns segundos a cada 200 metros também para avaliar a situação. Então, quando você parar, observe, mantenha todos os seus sentidos em alerta e se mova devagar, para não ser detectado. Depois de um certo tempo, quanto mais você avançar na vegetação, mais seu ritmo cardíaco vai se normalizar. Os efeitos da adrenalina vão diminuir. Então você vai poder diminuir o ritmo e se concentrar na furtividade do deslocamento. O objetivo agora é evitar rastros e se camuflar na paisagem. Então agora vai ser preciso manter uma disciplina extrema, principalmente em grupo. Vocês precisam se concentrar. Sem barulho, sem luz, sem reflexo, sem lixo, sem cuspidas, sem rastros, sem cheiro. Então, sem cheiro, a gente enterra todo esse lixo, todas as necessidades, não se fuma. O fogo é proibido, exceto em caso de extrema emergência por hipotermia. Então, para os deslocamentos, usamos comandos por gestos. Também verificamos as mochilas para que não haja nenhum barulho, nenhum reflexo durante a caminhada. Então aqui estamos em um deslocamento tático. Para as paradas, vamos nos abrigar de forma a ficar escondidos em todas as direções, se possível. Procuramos uma área que se pareça com as outras, um lugar que pareça comum no ambiente, não um bosque no meio de um campo, por exemplo. Uma área que também vai nos permitir sair rapidamente em várias direções. Então, se a área não tiver árvores, vamos ter que apostar na camuflagem. Em grupo, dividimos as cargas, se houver, conforme a capacidade individual de cada um. Então, a gente também avalia rapidamente os problemas médicos, se houver. Então, esse também é o momento de focar nos pés. Portanto, é necessário prevenir totalmente todos os riscos de lesão. Então, a partir desse momento, seus pés vão ser realmente o centro da ação. Então, é preciso estar ciente disso. Então, sobre os grupos, há vantagens e desvantagens. Acima de 3 pessoas, a descrição começa realmente a ser difícil e a assinatura da sua passagem muito mais fácil de ser percebida. Por outro lado, estaremos melhor preparados, obviamente, para garantir a segurança e também para a assistência mútua. Então, a experiência mostra que é a dupla que é mais eficaz nas situações de infiltração. Então, é hora de se preparar com o que usaremos amanhã. Se estivermos equipados, será uma vantagem. Caso contrário, o carvão recuperado de uma fogueira antiga ou a argila são os meios habituais, clássicos, que usamos na natureza. Se você tiver um isqueiro ou fósforos, também pode, com a fuligem ou até mesmo com fósforos completamente calcinados, você se pintar. Então, a gente cuida do rosto e das mãos, muito importante. Rosto e mãos. Então, fuligem carvão, muito bom. Ao sair da área, fazemos de tudo para não deixar nenhum vestígio ou rastro da nossa passagem, principalmente do nosso equipamento. Se tivermos menos, deixar equipamento no local. Então, quanto mais pistas deixarmos para trás, mais os perseguidores vão aprender sobre a gente e vão adaptar o trabalho deles. Então, eles vão tentar descobrir principalmente como vocês estão equipados para avaliar sua autonomia, mas também em que medida. Vocês são uma ameaça para a equipe que os persegue.
Então eles também vão tentar descobrir se vocês conseguiram descansar ou se alimentar, para determinar o seu potencial. Também vamos tentar descobrir se vocês têm ferimentos, para saber se vão ser desacelerados ou até mesmo se vão mudar de objetivo rapidamente, o que pode ser favorável ou até perigoso para as pessoas que estão perseguindo vocês. Então, dependendo da situação, em todos os casos, vocês podem ter certeza de que uma atenção especial será dada ao seu local de descanso, caso ele seja descoberto. Agora vamos observar as pegadas no chão e de forma mais ampla assim, a identificação da maneira de andar do indivíduo, que é o principal foco dos operadores rastreadores. Então, é importante saber que o modelo dos seus sapatos será examinado minuciosamente. E isso vai informar sobre suas capacidades de locomoção no terreno, sua preparação técnica, talvez até sua preparação física, seu nível de experiência, mas também sobre seu perfil psicológico. Então, se você estiver lidando com equipes profissionais, eles vão procurar por pegadas de referência, então será necessário encontrar pegadas nítidas que serão fotografadas, desenhadas com todas as suas particularidades. Então tá o tamanho do calçado, o comprimento e largura do pé, o comprimento, largura e ângulo do passo, o impacto do calcanhar, etc. Tudo será analisado, será até possível identificar problemas de marcha em um indivíduo específico. Isso permitirá determinar o número de indivíduos no grupo e, eventualmente, fazer um levantamento deles. Então, para destacá-las, vamos usar sprays de tinta para realçar as pegadas ou luzes rasantes de diferentes cores, dependendo da natureza do solo. Então, se vocês não tiverem o equipamento, também podem se abaixar até o nível do solo e usar o sol para analisar bem as pegadas. Então podemos analisar a dinâmica da pegada e, dependendo da natureza do solo, a carga e o cansaço do indivíduo. Vocês terão características distintas. Então, se você correr ou trotar, seus rastros serão menos identificáveis do que andando. Quando andamos, iniciamos o passo com o calcanhar. Então esse é o primeiro impacto no chão, seguido pelo balanço do pé e o impulso dos dedos. Então essa é a fase de propulsão. Então esse é o padrão que deixa mais marcas no chão, a caminhada. E, em princípio, são as marcas de calcanhar nas quais vamos coletar mais informações. Então, quando você trota, você está correndo, há muito menos fases de apoio e os apoios se concentram muito mais na parte da frente do pé. Então, nas áreas onde as pegadas vão ser muito visíveis, se você quiser confundir os rastreadores e manter um bom ritmo, comece a correr. Você será muito menos identificado, então será muito mais difícil comparar as pegadas de referência com esse tipo de pegada. Então é importante entender que para um rastreador o mais importante é verificar suas hipóteses e ver o tempo todo, checar o tempo todo se ele está seguindo o rastro certo. O maior obstáculo para um rastreador é estar na dúvida. Se ele errar, pode fazer toda a equipe perder horas preciosas, várias horas. Então, quanto mais ele estiver na dúvida, mais vai tentar verificar suas hipóteses e mais sua equipe será atrasada. Então, no que diz respeito às técnicas de engano, às artimanhas, existe obviamente a técnica de andar de marcha a ré. Então, atenção, essas são pegadas que geralmente são fáceis de identificar pelos rastreadores, pelos profissionais. Porque o movimento do pé acontece ao contrário do movimento natural. Isso fica visível quando sabemos o que procurar. Pior ainda, quando um rastreador encontra esse tipo de pegada, ele sabe que está lidando com fugitivos ou até pessoas mal intencionadas. Por isso, ele vai redobrar a vigilância e geralmente direcionar suas buscas, especialmente a 180 graus em relação à direção indicada pelas pegadas. Outra técnica mais difícil ou até impossível de detectar
pode ser feita com tecido ou boas meias recheadas de vegetação e que você coloca ao redor dos seus pés, não ao redor dos sapatos. Porque ao redor dos sapatos, com sapatos desse tipo, é impossível colocar meias. Seriam necessários sacos de tecido ou de plástico. Nem sempre temos isso disponível, então essas marcas, quando você faz direito ao redor dos pés cheios de vegetação, são muito difíceis de interpretar. De qualquer forma, estão extremamente distantes das marcas de referência. Portanto, é muito difícil para um rastreador determinar. E então, é um método eficaz, mas é absolutamente necessário tirar os sapatos. Então, se você conseguir andar nem que seja 500 metros com esse truque e combiná-lo com outros cuidados, você tem 99% de chance de despistar seus adversários, a menos que haja um cachorro. E se a área não estiver muito marcada, mesmo que sejam profissionais? Para acabar com esses truques, também envie em zonas tropicais sapatos feitos de folhas de bananeira ou de outras plantas, que são muito eficazes. Podem ser muito difíceis de interpretar dependendo de como são feitos. Com um bastão agora, muitas vezes é mais fácil atravessar a vegetação sem danificar as plantas. Então, muito importante. Agora é preciso realmente tomar cuidado para não esmagar os gravetos, não cortar os galhos, principalmente não arrancar as folhas, não arrancar o musgo e os líquens. Existe um princípio geral a ser conhecido. Quanto menos equipado você estiver, mais cansado ficará, menos experiente será e mais você vai procurar o caminho de menor resistência. É normal buscarmos economizar energia. E seja do lado do rastreador ou do indivíduo perseguido, todos nós teremos a tendência de seguir mais ou menos pelas mesmas áreas. Então, aqui, por exemplo, estou no meio da floresta, mas você tem uma bela trilha de animais que me permite ser muito mais rápido, caminhar sem dificuldade. Se você estiver sendo seguido, tenha isso em mente para usar um trajeto que não seja óbvio. Então, quanto mais você inovar no seu caminho, sem que isso seja um problema, é claro, mais os rastreadores, mais uma vez, ficarão desestabilizados. Então, atenção, quando chegamos em áreas de cursos d'água, essas áreas costumam ser inclinadas, você tende a escorregar. E são áreas que também costumam ser muito examinadas pelos rastreadores. Ao se deslocar nos cursos d'água, evitaremos quebrar galhos e mover pedras. Então, nessas condições, podemos ficar uma semana sem comer, sem problema. Você ficará cansado, mas continuará andando? Por outro lado, em condições de estresse e corrida, você será obrigado a se alimentar várias vezes ao dia. Ah não, isso é clássico e é obrigatório. Portanto, esteja ciente de que nessas áreas você sempre corre um risco. São áreas que costumam ser frequentadas e às vezes até mesmo vigiadas. Então, sempre nessas condições, a melhor técnica são os comprimidos de purificação, que são rápidos e eficazes. Enquanto você estiver em uma área argilosa, não hesite em renovar sua camuflagem. Isso é sempre algo importante. Perto dos cursos d'água, muitas vezes há a possibilidade de criar pistas falsas ou confundir os rastros. É preciso saber que um rastreador que segue um rastro e chega a um curso d'água tem 3 possibilidades. Ou você se reabasteceu e continuou seu caminho, ou atravessou o curso d'água, ou seguiu pelo leito do curso d'água. Então, nesses pontos estratégicos, é relativamente fácil criar uma falsa trilha sem perder muito tempo.
Em áreas montanhosas, tentamos caminhar mais ou menos nos 2/3 da inclinação, de forma a sermos o menos visíveis possível. E também deixar a possibilidade de se esconder, seja para baixo ou para cima, rapidamente. Então, nunca se deve caminhar nas linhas de crista, onde o nosso perfil fica destacado, bem recortado. Quando não temos escolha para atravessar uma área descoberta, abaixamos ao máximo o nosso perfil e, se necessário, rastejamos. Sem jamais visão noturna, sem equipamento de visão noturna, os deslocamentos em noite escura, mesmo na floresta à noite, são impossíveis ou quase impossíveis. Portanto, vamos dar preferência ao amanhecer e ao crepúsculo, mas raramente será interessante, nessas condições, ficar parado no local o dia inteiro. Agora, sobre os cães, sabemos que eles são praticamente imbatíveis no quesito olfato. E a melhor maneira de confundir o rastro seguido por um cão é andar dentro de um curso d'água, na água, no leito de um rio, pelo maior tempo possível. Depois, em terra onde os cães terão mais dificuldade, são nas faixas rochosas e nas estradas asfaltadas. Ainda sobre os cães farejadores, o cão em ambiente natural é muito rápido. Por outro lado, ele vai ser obrigado a acompanhar a velocidade média do adestrador, então isso é um fenômeno que podemos explorar. O objetivo vai ser mais rápido que o adestrador, isso geralmente é possível. Se você estiver em uma área cheia, um pouco caótica como aqui, e tiver tempo, também pode fazer alguns movimentos erráticos. Então, você pode explorar a perda de confiança do adestrador em relação ao seu cão, assim o adestrador vai tender a pensar que o cão perdeu o rastro para enganar o equipamento de imagem térmico. Todas as máscaras, todas as coberturas são boas, desde que sejam suficientemente densas. A melhor proteção natural, nesse caso, são as rochas, as pedras grandes que vão armazenar muito calor durante o dia, nas quais a gente pode eventualmente se enfiar. Então, de modo geral, quanto mais você se deslocar por áreas caóticas, mais a sua assinatura térmica será atenuada. Em geral, para utilizar uma assinatura térmica, é necessário ter visão direta do alvo. Então, à noite, o térmico funciona muito bem, embora agora durante o dia também tenhamos bons resultados. Normalmente é preciso ficar sob cobertura à noite e o mais estático possível. Quando você lida com esse tipo de equipamento, especialmente quando está embarcado em veículos, que é realmente muito eficiente, camufle-se com um poncho ou uma lona combinada com folhagem natural. Então isso costuma ser eficaz, principalmente se você não ficar colado. É fundamental deixar um espaço entre seu corpo e a camuflagem. Não se mova e você muitas vezes ficará indetectável, pelo menos por um certo tempo. Você tem o macacão térmico também, as coberturas antitérmicas, que às vezes dão bons resultados, mas não são eficazes para eliminar a assinatura em 100%. Resumindo, para a visão noturna clássica, a camuflagem ainda é suficiente, porém, para os sistemas térmicos e, pior ainda, híbridos, a situação é mais incerta. Então, quando estamos pouco equipados e não temos material técnico adicional, a possibilidade de detecção vai continuar sendo alta e será preciso aceitar esse risco. Então, o grande assunto do momento são os drones. Existem cada vez mais drones com imagem térmica, em particular muito difíceis de evitar. Então, usamos os mesmos meios, mas será absolutamente necessário uma cobertura acima da cabeça, uma cobertura em 3 dimensões. O problema é que você sempre ficará na incerteza, porque esse equipamento está cada vez mais avançado, às vezes realmente difícil de avaliar. Por outro lado, se você tiver a sorte de encontrar chuvas fortes, poderá circular, porque os drones, normalmente, por enquanto, ainda são frequentemente desativados em condições meteorológicas adversas.
Enquanto estiver em modo furtivo, evite encontros humanos, afaste-se das habitações e misture-se ao ambiente.